O sacramento da confissão ou da penitência é indispensável para o cristão que deseja estar próximo de Deus e se arrepender dos seus pecados. Nesse período da Quaresma, é muito comum a busca por este sacramento para um crescimento maior na vida de fé. Mas como fazer isso? Venha comigo em mais uma boa conversa. Olá, sejam bem-vindos para mais uma boa conversa. Hoje está ao meu lado o Padre Marcos, ele que é coordenador diocesano de pastoral, e nós vamos falar sobre confissão. Mas antes de começar a nossa conversa, Padre, convido você de casa a se inscrever no canal, clicar aqui no sininho, para que assim que a gente publicar um vídeo novo, você receber notificação. Padre, estamos no período da Quaresma, um tempo propício para buscar uma mudança pessoal, uma conversão, e aí vem o sacramento da confissão. E aí eu te pergunto, qual a importância desse sacramento? Todos os sacramentos são importantes, né? Então, assim como o batismo, crisma, o matrimônio, a ordem, qual a importância do sacramento da reconciliação? Nós começamos esse tempo quaresmal, na quarta-feira de cinzas, recebendo esse convite. Esse é um tempo favorável, reconciliar com o Senhor. O sacramento da penitência, a importância dele está no reconciliar com Deus, reconciliar com a igreja e reconciliar com o outro. O que vai fazer com que nós sintamos uma paz, uma alegria interior. O sacramento da penitência, também chamado como sacramento da cura, justamente para curar, nos libertar do pecado que às vezes oprime a nossa vida. E padre, é um período para se confessar? Porque a busca pelo sacramento da confissão é comum nesse período da Quaresma em preparação para a Páscoa. Mas existe uma quantidade específica para se confessar durante o ano? Tem aquelas pessoas que confessam toda semana. Sim. O que a igreja nos pede? A igreja nos pede que nós confessemos uma vez ao ano, sobretudo pelo tempo da Páscoa do Senhor. Esse é o mandamento da igreja, confessar-se pelo menos uma vez por ano. Mas a confissão é algo que você deve buscar quando sentir necessidade. Quando você vê, olha, eu estou em pecado, eu preciso de reconciliar com Deus, eu preciso reconciliar com meu irmão, eu preciso reconciliar com a igreja. Então não tem outro caminho a não ser buscar o sacramento da penitência e da confissão. E é uma pergunta muito ampla, mas e o que é pecado? Às vezes as pessoas ficam nessa dúvida na hora de ir confessar e não saber, às vezes pensa sempre no macro, nas coisas assim mais pesadas, os pecados mais pesados, mas como identificar que eu estou em pecado, que eu estou em erro? Pecado é aquilo que ofende a Deus e que tira a minha comunhão com a igreja e com o outro. E se nós pudéssemos resumir em uma palavra, é aquilo que a minha consciência acusa. Porque eu tenho que ter consciência do meu pecado. Se eu não tenho consciência, não é pecado. Então é aquilo que a minha consciência me acusa e que ofende a Deus, ofende o outro e me tira da comunhão da igreja. E no caso, na hora da confissão, eu esqueci de citar um pecado. Como que eu faço? Se você esqueceu, Se foi realmente esquecimento. com certeza Deus perdoou, te abraçou naquele momento, né, na sua misericórdia. Porque a dimensão do pecado, ela começa bem antes de ir ao padre se confessar. Né? Ela começa pela preparação, né? Você tomar consciência, se preparar, rezar, Analisar como você tem levado a rever vida. a sua vida, analisar. Né? Então, tudo aí já está começando o processo de confissão. Pode acontecer mesmo, e acontece diante do padre, pelo nervoso, às vezes, a pessoa esquecer o pecado. Com certeza, Deus a abraçou, Deus a perdoou. Isso é da dinâmica de Deus, nos perdoar sempre. Acredito eu que acontece às vezes, principalmente pelo receio que muitas pessoas têm de fazer a confissão, né, de frente ao padre. E aí eu te pergunto, qual a importância, a necessidade
de fazer a confissão presencial. A Ali tem gente que questiona, fala, mas eu posso ter uma conversa com Deus e direto ali já pedir o meu perdão. E aí, qual a diferença? A confissão, ela é presencial. Ela é presencial. Por quê? Para que haja confissão é necessário que você acuse seus pecados. E aí nós vamos pegar na palavra de Deus aonde está, né, a motivação para isso. Jesus, ele perdoou os pecados. E ele concedeu aos apóstolos que fizessem o mesmo. Quando isso? Em Mateus 16, 19. Está lá. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Está aí, é mandato do Senhor. Então, para que haja confissão, é necessário, né, que haja acusação. Eu pequei. Depois nós vamos falar um pouquinho assim como que se faz a confissão. E aí nós vamos ver, né, que há essa necessidade de se acusar para que haja absolvição. No caso, você tinha falado desse momento de preparação, de reflexão. Tem pessoas que aderem, né, à questão do exame de consciência para se organizar melhor. Né? É correto fazer o exame de consciência a partir dos 10 mandamentos? Deve-se. Não só, você pode fazer de outras maneiras, mas é uma maneira eficaz, né, de você olhar a sua vida a partir da palavra de Deus e daquilo que são os mandamentos da lei de Deus. E dali você, então, fazer a sua confissão. E padre, como fica a situação que acaba que muitas vezes são os mesmos pecados que são apontados durante a confissão? E aí, como trabalhar isso? Para que haja uma boa confissão, é preciso ter um propósito de emenda. Eu quero melhorar nesse, naquele aspecto. Mas somos humanos. E enquanto humanos, cheios de queda. E aí, de repente, a queda, ela acontece da mesma maneira. Quaresma é um bom tempo de exercício da via sacra. Jesus, ele cai 3 vezes. Acho justamente para nos mostrar isso. Que não importa o quanto de quedas, não importa. O importante é nós nos levantarmos e continuarmos o caminho. Fazer o caminho da via crucis, mesmo com as quedas, mesmo que sejam as mesmas. Mas o importante está no caminhar. E aí o sacramento... É o processo, né, de querer arrepender, saber que está errado e querer arrepender. E aí o sacramento da confissão é justamente para isso, né? Para nos dar força, para levantar cada queda, fazermos o caminho, continuarmos sendo de Deus. E padre, voltando a falar desse receio de muitas pessoas do contato presencial com o padre, existe em algumas comunidades, na nossa região principalmente, a celebração comunitária da penitência, que é muito comum nesse período de Quaresma, né, que é a famosa, conhecida confissão comunitária. E como que ela enquadra nessa questão do sacramento? Porque ela não substitui a confissão presencial, né? Não. A confissão comunitária, primeiro, ela tem que ser autorizada pelo bispo diocesano. E ela se encaixa em momentos de grandes dificuldades. Nós estamos aí em um tempo de pandemia, é um momento de grande dificuldade. Se necessário uma absolvição geral, o bispo pode autorizar. Mas nada substitui a confissão presencial, porque você se acusar, você falar das suas misérias, das suas mazelas, esse é o primeiro passo para você ter uma emenda. E que às vezes a confissão comunitária, se necessária, ela deixa um pouco acomodado o fiel, porque ele não tem esse contato de se acusar, de colocar diante do outro com aquilo que é a miséria. Aliás, nem diante do outro, diante de Deus. Porque o sacerdote, ele é ministro. Quem absolve, quem dá o perdão é Deus. Então, se colocar diante de Deus com aquilo que você é, sabendo que Deus nos conhece e que Deus nos aceita e nos acolhe da maneira que somos. São Paulo, ele dizia: eu sou o que sou pela graça de Deus. E a graça de Deus em mim não foi em vão.
E nesse período de pandemia, padre, em alguns lugares ficou mais difícil, né, se fazer a questão da confissão. Então eu te falo agora, para a gente encerrar nossa conversa, o que fazer para buscar esse sacramento, fazer uma boa confissão, principalmente nesse período de pandemia. Nesse período de pandemia foi suspenso a confissão, por não podemos ter o contato, né, mais próximo. Este ano, graças a Deus, né, nosso bispo diocesano, ele já nos concedeu, né, a graça de tender as confissões. Para isso, cada paróquia deverá ter dias marcados, com horário marcados, para que seja informado aos fiéis, né, para que não haja aglomeração, porque nós ainda estamos em pandemia. E aí precisamos ter todos os cuidados necessários, né, com o outro, isso também é quaresma, né, ter cuidado com o outro. E mesmo com este cuidado, oferecer às pessoas, sobretudo neste tempo quaresmal e daqui uns dias, Semana Santa, esse momento de reconciliação com Deus e com a igreja. Padre, muito obrigado por partilhar conosco, trazer essas informações. Tenho certeza que suas palavras foram bem esclarecedoras, não só para mim, mas com as pessoas de casa. Muito obrigado. Eu vou só dar umas dicas de como se confessar. Sim. Às vezes as pessoas têm essa dificuldade, né? Chega diante do padre e o que eu faço? O receio, às vezes, inibe a pessoa até mesmo de buscar o sacramento. Sim, e sempre tem algo assim que nos ajuda. Primeiro, apresentar diante do sacerdote como alguém que se apresenta diante de Jesus Cristo. Ali está um ser humano, sim, com falhas, com pecados. Mas eu estou ali diante de Jesus. É Ele quem vai me dar a absolvição. Segundo, ao apresentar ao Padre, né? Padre, dai-me vossa bênção porque pequei. Às vezes as pessoas esquecem disso. Quando chega para confessar, e às vezes até o nervosismo leva a isso, né? Senta e começa a falar e até esquece de primeiro rezar. E é preciso, Padre, dai-me vossa bênção porque pequei. Depois, é preciso, é bom que se diga, né, o seu estado civil, se você é casado, se você é solteiro, é bom até que diga o nome. Eu sou o Padre Marcos, estou aqui para confessar. É bom que diga. Falar os seus pecados. Não dos outros. Mesmo que seu pecado envolva outra pessoa, mas não é ela quem está confessando, é você. Então você precisa se acusar, falar os seus pecados. O outro ele vai ter também uma oportunidade de se confessar, com certeza. Depois, ouvir o conselho do padre. O padre com certeza vai te dar um conselho, para que você não caia nos mesmos pecados. O padre vai te dar essa orientação, este conselho. Ouça com atenção. Peça a graça de Deus, para que você faça um caminho, para que você não repita, os mesmos pecados. E depois, a penitência. Fazer a penitência. A penitência é um meio de reparação daquilo que foi o meu pecado. Deus já me perdoou, com certeza, mas a penitência é aquilo que eu vou reparar. Ah, Padre, eu esqueci de fazer a penitência que o Senhor mandou. Eu estou perdoado? Claro que sim. O que nos perdoa é a misericórdia de Deus, é o abraço de Deus. Mas a penitência é para me reparar a minha falta. E até faz com que eu me lembre, do meu pecado, para que eu possa evitá-lo, e não cair outras vezes. É um tempo da graça. Não só esse tempo de quaresma, mas o tempo todo da nossa vida, e Deus nos dá esta graça da confissão. Vale a pena procurar o sacramento da confissão. Vale a pena a confissão individual, por mais que muitas pessoas gostam da confissão comunitária, mas vale a pena, porque é um momento que nós nos colocamos na presença de Deus e falamos com Ele com sinceridade, como um filho fala para o pai: Pai, eu pequei. A experiência do filho pródigo: eu pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu estou aqui. E com certeza, como filho pródigo, nós vamos receber também o abraço, as roupas novas, anel no dedo, e a festa vai continuar.
Sem dúvida. Padre, novamente, muito obrigado e agradeço você aí de casa por acompanhar mais uma boa conversa. O lembrete é o mesmo, se inscreva no canal, clique no sininho, dá like no vídeo e é isso. Semana que vem temos mais um encontro. Um grande abraço.